Então vamos lá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Agora são 5h33 da tarde, hoje 18 de agosto, e a gente vai falar um pouco aí das primeiras impressões do Bitcoin Red Pill, beleza? Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada como é que tá o Bitcoin. Então eu já estou aqui com o CoinMarketCap aberto, tá? Mostrando aqui um pouco de como que tá o mercado na data de hoje. Então o Bitcoin aí nas últimas 24 horas está com uma queda de 1%, né? Em 7 dias está com 2% de queda. Ethereum em 24 horas está com 2,76% e XRP com 0,70% negativo aí, tá? Olhando aqui o Coin 360, a gente vê que hoje o mercado aí está totalmente no vermelho. As cripto tudo caindo aí, né? Bitcoin caiu, acaba arrastando as altcoins junto com ele. O Ethereum, por exemplo, que estava aí já beirando os $5.000, agora já caiu para a faixa aí de 4.300. Se a gente der uma olhada aqui na XRP, por exemplo, a XRP já está se recuperando, tá? Aparentemente bateu um fundo. Vamos aqui na Poloniex. Eu estou mais habituado a operar por aqui. Então, ó, Bitcoin já teve um recuo, segurou aqui nessa linha vermelha, que é a média de 50, e agora está tentando retomar aí o seu caminho de alta. RSI também, conforme eu falei no vídeo passado a respeito de RSI, ó, ele veio descansar aqui na zona neutra, na zona dos 50 do RSI, e se a gente continuar em tendência de alta, né, é daqui para cima. Vamos dar uma olhadinha na Ethereum. O Ethereum até que ele caiu fraco, tá, galera? Se vocês puderem ver, ó, não atingiu nenhuma média relevante, só conseguiu encostar ali na média de 9 períodos mesmo, que é uma média muito fraca, mas ele não chegou nem a atingir aí a média de 21 períodos, e muito menos a de 50 períodos. Então, se o mercado continuar assim em queda, a gente espera que ele atinja esse patamar aqui dos 3.500, 3.600 para estar atingindo aqui a média de 50, além de estar atingindo toda essa região aqui de suporte, tá? Então, voltando ao que interessa, vamos falar um pouco aí sobre o Bitcoin Red Pill. Bom, então, o livro tá aqui comigo, capa dura, tá? Demorou chegar um pouco aí, eu comprei no pré-lançamento. Agora a gente ainda está aguardando aí sair o Bitcoin Black Pill. Vão vir ser um complemento desse livro, né? Com mais algumas coisas. E hoje eu vou estar passando para vocês aí quais foram as minhas primeiras impressões. Eu li esse livro, acho que talvez umas 3 vezes, né? 3 períodos de leitura aí que eu tive. Hoje eu estou na página 77. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que essa talagada toda aqui, ó, é tudo de propaganda aí que o Alan e o Renato colocou, provavelmente para facilitar aí a viabilização, né, do lançamento do livro, né, para ajudar a custear o livro. Então a gente tem bastante patrocinadores aqui, tá? Tem uma pancada de coisa aqui, escola de oratória, a galera que faz também a nacionalização de vocês aí no Uruguai, enfim, tem uma série de produtos e serviços que estão sendo vendidos aqui no início do livro, tá? Então, iniciando do começo, eu vou falar aqui a respeito dos agradecimentos, que já é algo que acabou me chamando muita atenção logo no início da leitura, ó. Aqui estão os agradecimentos. Então, lendo aqui na íntegra, temos o seguinte: agradecemos a Kátia Regina Raulino, Eliezer de Queiroz Moreira, José Dirceu, Roger Abdelmaci, Eugênio Tipekiewicz, Dilma Rousseff, João de Deus e Luiz Inácio Lula da Selva e Luiz Inácio Lula da Silva, por mostrarem qual o comportamento dominante nesse país e qual o nível moral de seus acadêmicos, instituições e dirigentes. Então ele já chega aqui com o pé na porta, né, já criticando algumas pessoas, né, fazendo aí um cunho irônico, né, agradecendo essas pessoas pelo Brasil ser o que ele é hoje, né? Essas, infelizmente, foram pessoas que construíram o Brasil dos últimos tempos. Aí temos o currículo aí, tanto do Renato, aqui, ó, coisa pra caramba aí, currículo do Renato, e aqui tá o currículo do Alan também. Então vamos pular aqui os patrocinadores e vamos falar um pouco sobre o livro. Eu gosto de ler, pessoal, rabiscando o livro, tá? Então já coloquei alguns pontos interessantes aqui que me chamaram a atenção. Então, já destacando um ponto interessante, que até então eu não tinha visto nenhum livro com
todas essas fontes de informações. Então, o Renato e o Alan tiveram todo o cuidado aí de estar colocando as fontes referenciadas aqui no rodapé do livro. E além disso, ele acaba mostrando uma série de tweets. Também temos diversos gráficos falando sobre alguns contextos que eles estão falando. Eles estão falando aqui no livro. Bom, então aqui são as reservas de Bitcoin em exchange, tá? Alguns tweets também que eles colocam, reportagem. O livro está relativamente atualizado para a nossa época. Deixa eu ver a data aqui. Então esse livro ele foi feito no ano de 2024, né? Final de 2024, então eles acabam trazendo informações até esse ano. E a primeira frase que eu acabei sublinhando aqui está na página 19 e ela diz o seguinte, abre aspas aí: assim como as coisas mais baratas da vida são pagas em moedas, as demais são pagas em valores, como sua liberdade, paz, saúde, amor, honra ou tempo de vida. Então já chega mostrando para nós aí que muita gente acaba caindo na ilusão de que dinheiro é tudo na vida, né? Fica naquela famosa corrida dos ratos lá, atrás de conseguir mais dinheiro para poder fazer mais dívida, né? Acaba perdendo, de fato, a sua saúde, a sua paz, a sua liberdade, né? E através do Bitcoin a gente consegue estar saindo um pouco desse sistema, né? E acumulando fôlego de vida, mas ao invés da gente estar sujeito a ter ali as nossas riquezas acumuladas em real ou moeda fiat, que ela é simplesmente impressa demasiadamente por todos os governos mundiais, hoje a gente consegue aí estar economizando essa nossa energia, né? Através da nossa força de trabalho. Então a gente acaba gerando riqueza, né? Gerando patrimônio, e guardar esse patrimônio no Bitcoin é o que acaba protegendo a gente, né? Porque, como o próprio Renato já diz, o Bitcoin não é investimento, o Bitcoin é um hedge, ou seja, ele é uma proteção contra o sistema, né? A gente está se protegendo desse sistema atual mundial aí. Olha só, pessoal, outro tópico interessante aqui está na página 22, ó, vou mostrar para vocês aí, ó. Vocês conhecem esse cara aí, né? Flávio Dino, que hoje está no STF. Aqui mostra um tweet dele de 2012, 2013 e 2014. Então vamos lá. Então no dia 5 de julho de 2012, ele tweetou aí: esse sistema propicia diversas fraudes, sem auditoria. Urna eletrônica, a quem interessa. Em 2013 ele colocou o seguinte: hoje em Recife, viu a comprovação científica que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraude. E agora, em 2014, ele disse o seguinte: concordo totalmente, RT, @valor econômico. Urna eletrônica é falha, alerta MP. Então, hoje a gente já viu o que dá a gente falar mal da urna eletrônica aí e do sistema de votação atual aí. Então, outro tópico bastante falado também nos podcasts pelo Renatão foi o seguinte, abre aspas: de 2008 a 2021, o M2 do dólar só fez subir 162%, entrando em um período de baixa de 2022 até início de 2024 com a subida de juros. No Brasil, o M2 no mesmo período subiu 262% e continuou subindo. Em 2022 foi mais 16% e em 2023 mais 18%. Para consultar no TradingView, o M2 do dólar, em dólar é o M2SL e do real é o BRM2. Então aqui, galera, ó, joguei no Google aqui, ó, BRM2, só complementando o vídeo anterior, BRM2, aqui no TradingView, já aparece, ó, Brasil Money Supply, M2. A gente já consegue dar uma olhada aí, ó. De janeiro de 2020, estava por volta aí de 3 trilhões supply brasileiro. E agora está atingindo aí quase 7. A gente tem uma alta aí de 100%, né? Dobrou, mais que dobrou na realidade. Se a gente coloca isso no período de 5 anos, né? De 2020 até janeiro de 2025, a gente tem uma média aí de 20% de aumento ao ano. Então, do que adianta, daqueles que acreditam como eu aí na Academia Austríaca de Economia, que a inflação é o aumento da base monetária, a gente tem um aumento aí de 20% ao ano. O que significa que... onde que a gente vai conseguir esse rendimento no Legacy? Eu acho que todos concordam aqui comigo que é impossível fazer isso, né? Mesmo com a taxa de juros aí por volta dos 15% e a gente conseguindo algum investimento aí baseado no CDI, 110%, 100% do CDI, a gente não consegue atingir esses 20% ao ano.
inviabiliza totalmente aí você investir no Legacy. Se você investe, significa que você não acredita na escola austríaca de economia. Não tem como você sustentar esse racional de que, eu acredito na escola austríaca de economia e acredito também no Legacy. Não tem condições, simplesmente, é isso. Não tem o que contestar, né? Tá aqui, ó, tá os números aqui, tá explícito na internet, qualquer um consegue ver. Agora, é claro, se você acredita que inflação são aqueles índices lá que o pessoal demonstra pra gente aí, PCA de 6%, 7%, 5% de inflação ao ano, infelizmente, né, pode continuar investindo no Legacy que você tá certo. Mas, deixando bem claro, você não segue escola austríaca de economia. Então isso é aquilo que ele fala, que ele já falou aí em diversos podcasts, né, tá relacionado com o fato da gente estar hoje dentro de um ambiente, de um sistema de juros real negativo, né, onde se a gente não passar aí de 20%, 22%, a gente acaba, na realidade, perdendo riqueza, né, perdendo poder de compra e não ganhando aí, apostando em CDI, ações ou fundos imobiliários. Outro tópico importante, ele pode parecer muito óbvio para todos vocês que estão aqui, mas é interessante ressaltar, porque o óbvio também precisa ser dito. Então, abre aspas. Há 3 formas principais de governos se financiarem: tributos, emissão de moeda, que é limitada à destruição de valor do meio circulante, como na Venezuela, ou seja, conforme os governos aí emitem mais moeda, acaba destruindo o poder de compra dessa própria moeda. E a C, a emissão de dívida, que é limitada à disposição de credores a emprestar com custo marginal exponencial. E as 3 fontes já estão próximas do limite. E aqui, galera, tem aqui, inclusive, ó, gráfico de janeiro de 24, ó, que fala sobre o rombo das dívidas públicas, ó. Tá mostrando aí, ó, 2020 a gente teve menos 940 bi e agora no governo Lula, menos 230,9 bi. Isso aqui é de janeiro de 24. Outro ponto bastante interessante, é um pouco grande, mas eu vou ler aqui na íntegra para vocês e depois vou falar um pouco sobre, é o seguinte, abre aspas. O imposto inflacionário não apenas dilui o valor dos reais, moeda fiduciária, como aumenta o pagamento de imposto de renda, via aumento do valor nominal dos bens e dos salários. Ou seja, conforme você vai trabalhando, você vai ganhando aumento de salário, de CID e tudo mais, então os impostos eles vão subindo proporcionalmente a isso. Ora, se os bens, seja uma casa, um carro, uma ação ou barra de ouro, que custava R$100, ele é vendido 30 anos depois por R$100 mil, formalmente 99,9% do seu valor de venda seria lucro, para fins tributários, mesmo que seu valor real em 30 anos fosse inferior ao valor original. Exemplo claro é a grama do ouro. Sua cotação em julho de 94 foi de R$ 11,45. Se vendido em maio de 2020, quando a cotação chegou a R$ 321, formalmente R$ 310 seriam lucros e tributáveis, mesmo que esses 310 comprassem menos bens em 2020 do que 11,45 compravam em 1994. Então aqui ele acaba dizendo uma grande armadilha, tá? Que existe aí, que por mais que você tenha uma valorização do seu patrimônio, né? Os seus numerozinhos ali na tua conta acabe subindo, né? No final das contas, você vai ser tributado por um valor nominal maior, né? Porque você teve um aumento ali de ganho de capital, né? Você teve um aumento de patrimônio. Os impostos pagos, eles sobem proporcionalmente com aquilo que você ganhou, certo? E ainda assim, né? Você sendo tributado por algo, você sendo tributado ainda mais por aquilo que você ganhou, muitas das vezes a gente consegue comprar menos bens do que aquele dinheiro aportado lá no início de 20, 30 anos atrás, né? Então o nosso poder de compra ele diminui e ao mesmo tempo que nominalmente os impostos eles acabem aumentando. Outro ponto é o seguinte: o poder de emissão ilimitado cria estímulos perversos para que déficit e endividamento exponenciais sejam uma constante e atinjam níveis sem precedente. Ou seja, se eu devo em dinheiro, né, é só imprimir mais dinheiro e eu pago minha dívida. Além disso, se o dinheiro vale menos, a minha dívida acaba valendo menos, né? Eu aqui falando como governo. Há 10 vezes mais riqueza em fiat que em ouro e mais dívida do que moedas fiduciárias. Ele fala também sobre o termo moeda allodial, que para mim é algo novo, tá? Ela significa o seguinte:
Alodial é sem vínculo ou ônus com cédulas e contrário a saldos em bancos. O Bitcoin, no caso, ele é considerado uma moeda alodial. Aqui, galera, fala um pouco sobre uma das coisas que acabou me deixando muito cético em relação à política, né? O que acabou me deixando desacreditado que a gente vai conseguir mudar o país através do voto, que é o seguinte. E aquela frase que o Renato acaba sempre falando também nos podcasts aí, se o governo ele quer que a gente, os nossos filhos, sejam inteligentes e independentes ou pessoas burras e dependentes do governo. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas. Quando alguém compreende a resposta destas perguntas, entende que o governo, socialismo, comunismo, não é incompetente. Ao contrário, o governo é altamente eficiente em aumentar o poder do Estado e a riqueza dos governantes, incluindo aí todo o estamento burocrático, os eleitos, o deep state, os aspones concursados e especialmente os amigos do rei, ou consórcio, como prefere Olavo de Carvalho em Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ao se referir aos maiores beneficiários da captura administrativa, degeneração derivada do aumento do Estado, além de suas funções próprias de jurisdição e defesa. Então o que eu tiro daqui? Que muitas das vezes quando a gente acaba votando em alguém e acaba se decepcionando, né? Tentando entender por que aquele político agiu daquela forma ou votou em algo que não deveria ter votado, sabe? Apoiou um projeto que é do lado oposto ou que acaba ferindo princípios que até mesmo ele pregava, esse político pregava e que a gente estava alinhado com esse pensamento, a gente tenta achar explicações na nossa cabeça, né? Por que ele agiu dessa forma? Será que ele se corrompeu? Será que estava sendo chantageado por trás? Será que era lobby e tudo mais? Só que quando você começa a entender, né, que a política ela é eficaz para aquilo que ela quer, isso acaba se tornando algo libertador, galera. Isso para qualquer pessoa, sabe? E você começa a entender que as coisas são como são, né? Uma outra frase que eu vou citar aqui do Renato 38 é que até bactérias respondem a motivações. Então, se a gente vive num país onde ele acaba motivando as pessoas a agirem de maneira A, B ou C, sejam elas moralmente corretas ou não, as pessoas vão agir dessa mesma forma, como uma bactéria, né? Tudo corresponde a motivações. Olha só, um outro post interessante aí de Olavo de Carvalho, aqui de 1º de dezembro de 2020. Então ele escreveu o seguinte: prezado Bolsonaro, se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial os internautas que o apoiaram, logo todas as vozes a seu favor serão caladas, e você só poderá viver da caridade dos seus inimigos. É isso que você quer? Será que foi uma premonição, galera? Parece premonição, certo? Olha aí, uma outra matéria aqui de agosto de 2023. Polícia Federal vai cruzar dados para identificar doadores de 17 milhões para Bolsonaro. Militares que doaram Pix para Bolsonaro são afastados do GSI. E por aí vai, tem muita coisa polêmica aqui nesse livro, né? Muita coisa atual. Se quiser entender melhor que dinheiro é a forma de concentrar tempo e liberdade, assista no YouTube a Hidden Secrets of Money, com Mike Maloney. Então esse eu não conheço, depois eu vou dar uma pesquisada aí, se for interessante eu até trago aqui pro canal para mostrar para vocês. Acho extremamente importante a gente destrinchar um pouco as ideias do Renato, tá? Não só ouvir ele nos podcasts e ficar repetindo as frases dele, que eu sei que são icônicas, né? Fica na nossa cabeça, não é isso ou não é? E é isso aí, rapaziada. Eu trouxe um pouco aí das primeiras impressões. Se vocês gostaram aí, deixa o like. Se achou legal, interessante a ideia de trazer esse vídeo. Então, se vocês gostaram, pode deixar no comentário aí que eu vou tentar trazer mais conteúdos como esse, tá? Se funcionar. Para próximos vídeos, eu pretendo trazer um pouco sobre as minhas ideias tiradas desse livro do Bitcoin Red Pill, né? Não ficar simplesmente lendo aqui na íntegra todo o livro. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí. Fui. Valeu!